Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aqui da série Aposta VDP, do canal VDP. Eu sou o Valdir Veríssimo, em day off no Mundial de Clubes 2025. Tenho a oportunidade de poder projetar essas oitavas de final, essa fase de mata-mata. A princípio, as oitavas de final, todos os brasileiros passaram. Já teremos amanhã dois brasileiros em campo. Infelizmente, um ficará por essa fase, outro avançará. Parte boa é essa, um brasileiro avançará, infelizmente outro fica. Falarei sobre Palmeiras e Botafogo exclusivamente amanhã, mas hoje vou aqui fazer uma projeção em cima dessas oitavas de final, qual será talvez o melhor método a ser utilizado. Na fase de grupos, o método lei ao favorito foi o que funcionou muito bem. Tivemos inclusive o Flamengo como o underdog vencendo o Chelsea, Palmeiras e Porto ali também. O Porto era o underdog no caso, mas acabou empatando com o Palmeiras. Inter Miami também, que era underdog contra o Palmeiras, acabou empatando. Tivemos também outros confrontos ali, um empate na primeira fase do Real Madrid, não lembro contra quem que foi, mas um empate com o Real Madrid, Boca Juniors e o Auckland. É, é, Se você for reparar, foram inúmeros os resultados aí que apontaram e cravaram ali um lei ao favorito, no caso então na fase de grupos, o método a ser utilizado, que eu disse que iria ser a melhor forma de análise, era o lei ao favorito. Acabou dando certo, acabou funcionando, mas agora é outro campeonato, é outra fase, então muita coisa de diferente, principalmente na preparação e na aceitação dos times para essa fase. Na fase de grupos, acho que principalmente dos europeus ali, não sei se por ser final de temporada ou realmente por desinteresse, não me pareceu que estavam fazendo o seu melhor ali para poder vencer, não só os times brasileiros, mas também os seus outros adversários para se classificarem primeiro, não fazendo muita questão para esse Mundial. Talvez nessa fase de oitavas de final as coisas podem mudar ainda. Estou aqui estudando qual método pode ser o melhor método aplicado para se ter um rendimento legal, uma assertividade legal, ou às vezes até nem sempre uma assertividade legal, mas por ser odds a favor do underdog ali, odds a 4, a 5, talvez não precisa ter uma assertividade tão grande assim, mas um rendimento com certeza muito bom. Vamos lá então começar aqui projetando aqui, eu acho que Palmeiras e Botafogo. Vou falar exclusivamente amanhã, mas passando um pente fino, a grosso modo aqui é 50% de chance para cada um. Então acho que quem estiver pagando mais, acho que é o que vale, dependendo de quanto também. Se tivermos odds aí 2,80 Palmeiras, 2,70 Botafogo, aí fica complicado ali, mas imagino que estaremos com essas odds assim bem justas, acho que não vai ter nenhum dos dois acima de 3, acima de 3,5, acho que vai ficar ali abaixo de 3 com um empate ali sugestivo ali, talvez a 3,70, 3,80, mas amanhã volto para falar sobre esse jogo. Aí é só uma prévia mesmo, teremos um vídeo exclusivo amanhã sobre esse Palmeiras e Botafogo, confronto brasileiro nas oitavas de final. Benfica e Chelsea, eu vejo um leve favoritismo para o time do Chelsea, mas também fica ali entre 55 e 45 ali, sim, para não 50-50 também, muito difícil também botar um favorito aí, mas acredito que o Chelsea será o favorito e o Benfica talvez com uma odd acima de 3, então mesmo com o favoritismo do Chelsea, o Benfica com um certo valor acima de 3, com certeza muito valor aí para ficar a favor do Benfica, escolhendo o lado do Benfica, claro que se for mesmo essa projeção aí, então, mais uma vez aí contra o favorito. Acho difícil mesmo que se aponte um favoritismo muito grande nesse jogo, mas por questões de valor, lembrando que são projeções e opiniões aí em cima de valor e não em cima de quem eu acho que vai vencer a partida ou não, então lembrando que o valor é o que te faz lucrativo. Novamente, eu vou repetir aqui, não é sobre quem irá ganhar ou não, mas sobre aonde vale a pena ali investir, aplicar o seu valor ali, o seu capital. Inter de Milão contra Fluminense, aí sim eu acho que um favoritismo muito grande para a Inter de Milão, e vai muito do interesse da Inter sobre agora fases mata-mata do Campeonato Mundial 2025, já que na fase de grupos a Inter não estava tão interessada assim, não me pareceu muito querendo se classificar, ou então achando que talvez pudesse se classificar a qualquer momento. Aconteceu, então vai pegar o Fluminense, que fez uma boa campanha na primeira fase, na fase de grupos, mas infelizmente eu acho que aí temos
uma disparidade muito grande aí. Não vou falar muito grande, senão depois vou ficar sem parâmetro para outros jogos, como o que vem a seguir, Manchester City e Al Hilal, mas acredito que tem sim uma disparidade aí, uma diferença aí notável entre Inter de Milão e Fluminense. Não sei se o suficiente também para ficar de fora de um lei ao favorito Inter de Milão. Aí com certeza o Fluminense vai ter umas odds aí a 5, a 6. Então lembrando que se você faz um lei a Inter de Milão, o empate já é o suficiente para dar um green, ou então a vitória do Fluminense. Então vamos também apontar um jogo exclusivo, aí um vídeo exclusivo sobre esse confronto para tentar separar ali, ver quais os fatores para tentar chegar ao favorito ali e também aonde vai ter o valor. Por enquanto acho que o Fluminense pode ser que aonde tem o valor, afinal é o primeiro jogo aí dessa fase de oitavas de final que tem uma disparidade, na minha opinião, um pouco maior aí do que o Benfica e Chelsea, por exemplo. Então, Palmeiras e Botafogo igual, Benfica e Chelsea pouco favoritismo aí para o Chelsea, acho que mal vai ter valor também para o lado do Benfica, já Inter de Milão e Fluminense, muita diferença, então valor para o Fluminense ainda acaba tendo, já Manchester City Al Hilal, na minha opinião, acaba que não vai ter valor nenhum, acho que as odds estarão muito amassadas para a vitória do Manchester City, talvez 1,20, 1,30, e para o Al Hilal também é muito difícil ficar contra o Manchester City, até com times de Premier League, times de Champions League. Com o Al Hilal também não seria diferente, acho que é um time de terceira prateleira mundial, muito difícil ter algum valor nesse jogo do Manchester City, é um jogo que apenas vai valer aí assistir, porém também muita coisa pode acontecer, mas seria uma zebra muito grande, seria algo muito improvável, pelo menos na minha concepção, na minha opinião, na minha metodologia. Então esse jogo aí há de se passar aí sem muitos esforços, sem muita complicação para o Manchester City. PSG contra Inter Miami time da casa, entra um lado mais comercial também dentro do futebol, como todos sabem, futebol também, acima de tudo, é negócio e não apenas esporte. Então, comercialmente falando, o Inter de Miami tem muito interesse em passar, principalmente contra o PSG, antigo time do Messi aí. Não sei também se teria tanta diferença assim o Inter de Miami passar ou o PSG. A princípio, o campeão da Champions é para amassar o time do Inter Miami, que até jogou bem contra o Palmeiras, mas é um time muito limitado. A hora que o Palmeiras conseguiu colocar a bola no chão ali, conseguiu também igualar em força e em resultado com o Inter Miami. Então, na minha opinião, acho que o PSG é sim muito favorito para ultrapassar e para passar para a próxima fase contra o Inter Miami, mas tem um lado comercial e que me faz acreditar que tem sim talvez um valor para o Inter Miami. Claro que vai depender muito das odds, uma odd acima de 4, acima de 5, aí já começo a olhar com um olho diferente para ficar contra o PSG, acreditando talvez um empate, uma zebra ali e uma classificação do PSG na sequência do jogo, seja prorrogação, acho que nem pênalti, talvez na prorrogação mesmo. Então, olhando pelo lado comercial, tem ali sim um pouco de valor para o Inter Miami passar para a próxima fase, isso em questão de casa, não por torcedores, que acho que os torcedores brasileiros estão colocando muito mais torcedores dentro dos estádios do que os próprios times da casa, mas acho que comercialmente falando, Messi, Inter Miami, enfim, não sei porque olho por esse lado também. Flamengo contra Bayern de Munique, acho que tem um favoritismo para o Bayern de Munique, mas o Flamengo com muitas condições de igualar a partida, de levar essa partida como foi a final do Mundial contra o Liverpool, por exemplo, como o Palmeiras fez contra o Chelsea no último Mundial também. Então acho que Flamengo e Bayern de Munique é um favoritismo para o Bayern. Ficou difícil para o Flamengo, mas o Flamengo tem condições de fazer sim um bom jogo, um ótimo jogo, né, na verdade, contra o Bayern de Munique, e por que não sonhar com uma próxima fase aí, com um avanço aí às quartas de final também. Se tiver valor aí para o Flamengo, já é um time que dá para ficar caso tiver 3,50, 3,30 ou até mesmo a 3, eu acho que é uma odd que dá para ficar ali a favor do Flamengo, com odds para ficar contra o Bayern de Munique a 1,50, 1,40, até 1,60, eu acho que está dentro do padrão ali para ficar contra o Bayern de Munique. Tem valor também, né, na minha opinião, aí contra o favorito Bayern de Munique. Borussia contra Monterrey, é a mesma questão do jogo entre City e Al Hilal. Borussia, na minha opinião, muito favorito, ao contrário do Al Hilal, ainda que tem bons jogadores, que tem ainda uma estrutura melhor do que o Monterrey,
se talvez fosse Al Hilal contra Borussia, talvez o Al Hilal tivesse mais chance do que o Monterrey contra o Borussia, então quis o destino que o Monterrey enfrentasse o Borussia. Na minha opinião, o Monterrey, infelizmente, fica pelo caminho, sem até mesmo ter muito o que comentar. Eu acho que o Borussia é muito favorito, o Monterrey pode fazer um jogo muito bom, mas na minha opinião as condições são como eram a do Fluminense contra o Borussia. O Fluminense conseguiu arrancar até um empate, acho que o Monterrey tem um pouco menos de chances ainda do que o Fluminense tinha na fase de grupos de vencer o Borussia, quase aconteceu, é verdade. Chuta, Everaldo. Real Madrid contra Juventus, um jogo também, na minha opinião, 50% de chance. Real Madrid tentando se reestruturar, tentando voltar com o time para essa temporada 2026, chegando em final de temporada com jogadores saindo, jogadores chegando, técnico novo que ainda não tem implantado, não tem ali fixo na cabeça dos jogadores o seu método de jogo, que é muito diferente do antigo treinador, que agora é treinador da seleção brasileira. Então, todo esse fator novo para um time que tem a grandeza e que tem o seu treinador há tanto tempo como tinha o Carlo Ancelotti. Eu acho que essa mudança aí, ao contrário dos times brasileiros que tendem a trocar treinador e o fator novo é muito benéfico ali para o time, nesse caso eu acho que não tem muito o que ajudar o Real Madrid com troca de treinador. É até bom que passe por esse Mundial, afinal essa adaptação toda vai se acontecer, vai se dar ao decorrer do Mundial. Quando começar os campeonatos europeus, talvez se realmente seja uma pré-temporada para o Real Madrid. Então, na minha opinião, Juventus e Real Madrid, apesar da goleada que a Juventus sofreu do Manchester City, acho que tem igualdade de disputa aí, então muito valor também talvez para ficar contra o Real Madrid, que será o favorito, mas teremos uma Juventus com odds bem parecidas também. Do mais é isso, sem me alongar muito no vídeo, apenas uma projeção para cada jogo, para o que esperar dessas fases finais. Novamente, o método é seguir contra o favorito, dificilmente tem um favorito, terá um favorito aí a mais de 2, a mais de 2,5, que talvez valha a pena ficar, mas alguns desses jogos eu puxarei, filtrarei ali, tentarei fazer vídeos exclusivos falando sobre eles. Amanhã já sairá um vídeo sobre Palmeiras e Botafogo, então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, caso você não seja nenhum dos inscritos. Se você já é usuário inscritos aqui no YouTube, muito obrigado, uma boa sorte nessa fase mata-mata do Mundial e até amanhã com o próximo vídeo. Valeu!